Olá, nós estamos hoje começando um programa novo aqui na Paraíba, que tem como objetivo a gente trazer algumas reflexões, alguns conceitos, alguns debates públicos sobre os temas os mais variados, sobre violência, cultura, política, situações do cotidiano. O programa Pensar está no ar. E hoje a gente vai conversar com a professora de Direito e perita criminal da Polícia Civil da Paraíba, Gabriela Nóbrega. O nosso tema, Gabriela, é o problema da violência, mas não a violência cotidiana, dessa que a gente escuta todos os dias na rádio, vê na televisão, é mais um tipo, um padrão de violência, digamos assim, de violência radical, violência forte, né? Que na Paraíba e no Brasil tem muitos exemplos, né? Essa violência de um indivíduo que, além de matar o outro, esquarteja, pega o seu corpo, toca fogo, ou pega o corpo da vítima e esconde em armários de casa, esconde nas paredes, enfim. Uma violência que pressupõe um ato mais sofisticado, um planejamento, né? E esse é o nosso tema de hoje, a violência radical. E eu começo, professora Gabriela, fazendo uma pergunta até simples, mas pela sua experiência de perita criminal, qual é a densidade de casos que a gente tem na Paraíba desse tipo de crime? Esse crime mais radical, o crime hediondo, o crime que ultrapassa a fronteira da humanidade e a sociedade fica sem saber motivos, o que leva uma pessoa a fazer aquilo ou como a pessoa executa aquele crime. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite para fazer parte do programa Pensar, dizer que é uma grande satisfação, o professor Marcos Alves. E, infelizmente, vem se tornando cada vez mais comum a prática de crimes com requintes de crueldade, digamos assim, né? A violência, de certa forma, radical, como o senhor colocou, de crimes hediondos, de crimes onde há, além da figura criminosa, também todo um requinte ou toda uma crueldade exacerbada, vem se fazendo cada vez mais presente no Brasil e na própria Paraíba. Lamentavelmente, se nós fizermos um retrospecto de 5 anos, por exemplo, a gente consegue perceber que há, sim, uma grande repetição de casos de bastante crueldade, principalmente quando a gente fala de crimes de homicídio, crimes violentos, letais e intencionais, como a ONU costuma chamar de CVLI, né? Que envolve tanto homicídio como latrocínio, como os demais crimes seguidos de morte. Mas há realmente uma repetição maior, uma presença maior, digamos assim, de crimes com esses altos índices de crueldade a cada dia que se passa, a gente vê mais presente. No seu caso, a gente pode ter uma estatística, um padrão, assim, por exemplo, quais são os casos de violência com esse padrão que você se lembra e que mobilizou, digamos assim, apelos sociais, apelos da própria polícia para tentar chegar a uma solução? Bom, estatisticamente eu não vou conseguir lhe separar uma quantidade específica por ano ou por meses, até mesmo porque esse não é um dado qualitativo que normalmente é levantado pelas polícias. Até mesmo porque as investigações elas acabam sendo isoladas em determinado município, em determinada região. Mas a gente pode recordar alguns fatos que aconteceram, não necessariamente numa ordem cronológica. Como, por exemplo, a gente tem um caso, de certa forma, recente, que aconteceu aqui na Grande João Pessoa, onde nós tivemos um homicídio de uma senhora comerciante, né? Onde o crime aconteceu dentro da casa dessa senhora comerciante, ao que tudo indica pela própria investigação policial, movido por uma questão de natureza patrimonial, onde o suspeito é genro da vítima, né? E essa senhora, após ser vitimada, foi enterrada dentro da própria despensa,
da despensa de sua casa. Então, após a prática do crime em si, ela foi enterrada na despensa de casa e foi mantida a casa como se nada tivesse acontecido. A filha dela voltou para casa, voltou a conviver naquele ambiente e a mãe estava como se desaparecida estivesse, né? Esse foi um dos casos que, por exemplo, a gente pode ver a presença dessa violência, digamos assim, qualificada por parte desse criminoso, que ademais de ter realizado o homicídio dessa vítima movido por questões de natureza patrimonial, ainda a enterrou dentro da própria residência, no assoalho de sua casa, né? Esse é um exemplo que a gente pode trazer. A gente pode trazer outros exemplos, como a gente tem um caso mais antigo, mas que tomou uma proporção muito grande, né? A população tomou conhecimento, inclusive levando a um dos criminosos uma alcunha que dizia respeito à quantidade de suas vítimas, que foi o caso daquela chacina que aconteceu no Rangel, né? Onde um dos criminosos, o do sexo masculino, que foi um casal, foi condenado por aqueles homicídios, recebeu o apelido de Mata-Sete, né? Exatamente porque num acesso de fúria, né, adentrou uma residência e tirou a vida do homem, da mulher, dos arrimos de família, pai e mãe, e dos filhos que estavam presentes, escapando um dos filhos que se escondeu debaixo da cama durante todo aquele evento criminoso. E esses crimes aconteceram, no caso da chacina do Rangel, utilizando-se de instrumento cortante, né, de uma faca, de um facão. Então a cena, o cenário do crime era repleto de corpos fracionados, muito sangue, né? Todo aquele cenário que remetia realmente a um filme de terror. No caso, você lembra um caso recente, um mais antigo? A gente pode falar de alguns dois outros casos, por exemplo, você teve recentemente a morte e a queima do corpo da moça Viviane. Você teve o caso do rapaz da Paraíba que esquartejou toda a família na Espanha, né? Você teve o caso chamado Canibais de Garanhuns, que residiram aqui no município do Conde, próximo a João Pessoa, e que, além de matar suas vítimas, cortavam os corpos e comiam partes desses corpos, né? Quer dizer, são casos muito fortes, né? Alguns deles, inclusive, por motivos banais. Esse caso que você se refere da chacina do Rangel, o gatilho, digamos assim, a motivação mais imediata foi uma disputa em torno de uma galinha, né? A pergunta é: a Paraíba, João Pessoa, relativamente são territórios muito tranquilos, né? É evidente que existe a violência, o furto, o roubo, mas com esse padrão de refinamento, para esse padrão de refinamento, nós temos uma sociedade relativamente tranquila. Por que isso ocorre, professora? Tem momentos maiores desses comportamentos? É crise econômica, é crise social, é crise de valores morais? O que leva a isso? Ou existe um padrão de imitação de casos de outros estados ou de outros países que as pessoas copiam? Vocês, na perícia, vocês chegam a fazer esse tipo de leitura? Bom, a gente costuma dizer que o crime ele é multifatorial, né? A gente pode ter vários motivos que provocam, que são gatilhos para a ocorrência do crime em si. Tem uma frase, professor Marcos, que ela é forte, mas eu gosto muito porque ela é muito verdadeira. Ela é atribuída a um psiquiatra equatoriano, no prefácio de um livro que trata sobre esquartejamento. Em breve a gente vai bater um papo também sobre esse assunto. A frase diz assim: todo ser humano é capaz de matar. A diferença entre um ser humano e outro, e o seu equilíbrio, né, o que diz respeito ao seu caráter, é como você o faz. Porque todos nós podemos, em determinado momento ou circunstância da nossa vida, sermos confrontados e chegarmos a tirar a vida do outro indivíduo, né? Não pensemos nós que estamos a parte disso. Pode ser, inclusive, numa situação de defesa de um familiar,
né? Um momento de um descontrole emocional, mas a grande questão é como isso é feito. E aí é onde entra o nosso bate-papo de hoje, que são exatamente esses crimes onde há esse requinte de crueldade maior. Aí o senhor me pergunta, existe algum fator específico? Bom, nós temos vários. Um deles muito bem colocados aí é exatamente uma crise de valores, né? Quanto mais a gente vê a presença desses crimes e de crimes com violência exacerbada, a gente pode perceber que aquele indivíduo que o pratica não detém empatia para com o outro. E eu só desenvolvo empatia, né, apego, afago, compaixão com o outro, quando eu desenvolvo esses sentimentos dentro de mim. E isso precisa ser desenvolvido durante toda a formação do indivíduo, através dos sistemas de controle social, sejam formais ou informais, a religião, a família, a educação, né? Quando esses sistemas de controle social que me dão limites e valores, quanto mais ausentes estão, mais fácil da criminalidade se instalar e se instalar com mais crueldade. Aí o senhor me pergunta, e esses padrões? Existe um padrão, né? A gente tem, por exemplo, um aspecto curioso a conversar sobre padrões. Muito embora não haja um único fator determinante, como a gente disse, é multifatorial a prática do crime, inclusive desses crimes de violência exacerbada, mas a gente pode observar que a criminalidade ela globalizou. Hoje acontece um crime bárbaro na China e nós acompanhamos quase que ao vivo aqui no Brasil, aqui na Paraíba, né? Nós temos na Paraíba um histórico realmente de um povo pacato, ordeiro, acolhedor, mas a gente recebe essas informações do mundo inteiro, né? Só a título de ilustração, no ano de 2012, nós tivemos um fato que foi naturalmente conhecido, repisado pela mídia, que foi a morte e posterior esquartejamento daquele empresário de sobrenome Ioki, em São Paulo, cuja esposa foi condenada, inclusive, semana passada, pela Corte Paulista. E isso aconteceu em maio de 2012. E a gente pôde observar aqui na Paraíba, o estudo não é nacional, foi só aqui na Paraíba, que nos próximos 60 dias posteriores à divulgação maciça daquela morte seguida de esquartejamento daquele empresário, nós tivemos 7 casos de esquartejamentos na Grande João Pessoa e em Mari, né? Motivados pelas diversas razões, alguns deles dívidas de droga, outros crimes passionais, tá? Outros controles de território por determinadas organizações, traficantes, mas em todos eles havia um fator em comum: o meio de execução ou a maneira de ocultação desse cadáver que se deu através do esquartejamento desses corpos. Isso é uma coisa interessante da gente pensar, porque me lembra 2 questões. Primeiro, que é o problema da imitação, né? Perfeito. E a outra questão é o problema do difusionismo. Perfeito. Eu sei que são 2 questões extremamente polêmicas, por exemplo, no campo acadêmico, isso dá muito estudo, mas no caso você faz uma leitura de que existe uma certa regularidade a partir dessa ideia da imitação e do difusionismo de crimes. Essa pergunta eu deixo para você responder daqui a pouquinho, porque agora a gente vai fazer um breve intervalo e retorna logo mais com o Pensar. Com o programa Pensar, hoje numa conversa sobre violência e violência radical com a professora e perita criminal da Polícia Civil da Paraíba, professora Gabriela Nóbrega. Professora, antes do intervalo eu deixei um questionamento em cima da sua fala de que houve, em determinado período, a partir de um crime hediondo praticado em São Paulo, vocês registraram a sequência de crimes semelhantes aqui na Paraíba. Portanto, traz o problema da imitação.
e traz o problema do difusionismo da prática criminosa, principalmente numa sociedade globalizada como a nossa. Perfeito. Isso procede? Vocês têm realmente acompanhado? Isso se repetiu, por exemplo, esse padrão de imitação se repete? Se repete, e a gente pode perceber exatamente com exemplos como esse, nós temos outras situações, mas com exemplos como esse, que realmente há uma repetição de padrões, né? O fenômeno de violência, essa violência radical, ela vem em ciclos. É como se você pegasse um evento que chamou a atenção, né? E foi amplamente difundido, divulgado, né? E isso torna-se um padrão para a repetição de determinados criminosos. Esse é um dos motivos pelos quais a Secretaria de Segurança, os meios de comunicação, e neste caso que eu vou falar agora, são altamente parceiros nossos, onde a gente evita fazer a divulgação de suicídios, né? Por quê? Porque é comprovado, né? Você tem um indivíduo que está com propensão a tirar a própria vida, quanto mais casos publicizados de suicídio, é como se você tivesse um fator incentivador. Né? Um estímulo. Um estímulo. Então a gente trabalha sem divulgação de casos de suicídio. O que a gente não consegue fazer no tocante aos homicídios. Porque aí, essa era a minha pergunta na sequência, quer dizer, você consegue até controlar a divulgação de um suicídio, mas um caso desse, por exemplo, que você contou, o homem mata a sogra, pega o corpo, tem todo o trabalho, o planejamento, a logística de abrir uma gaveta na parede e esconder o corpo lá, depois fazer o acabamento. Quer dizer, tem um conhecimento ali, tem um método, né? Quer dizer, não dá muito para controlar isso, né? A divulgação disso, quer dizer, acaba que vocês não tem como fazer isso, quer dizer, e aí entra o papel da imitação, né? Quer dizer. Até mesmo porque, professor, faz parte da natureza humana, né? Nós temos uma curiosidade mórbida, digamos assim. A violência, ela vende muito, né? Ela tanto vende na própria mídia, no que diz respeito a programas policialescos, né? Totalmente diferentes do formato aqui que a gente está fazendo um bate-papo sobre um assunto denso que a sociedade precisa refletir e pensar sobre ele, mas aquele programa exatamente sensacionalista, policialesco, que vende aquela notícia e quando não tem outra, requenta aquela notícia porque a sociedade me parece um pouco ávida de ver esse tipo de situação. Então realmente foge ao controle nosso dessa divulgação e acaba sendo, de certa forma, de interesse também do conhecimento público, haja vista que são crimes que são de ação pública incondicionada, a população muitas vezes precisa tomar o conhecimento para tomar determinados cuidados e acaba-se que esse tipo de situação é amplamente divulgado e gera sim um padrão de imitação. Essa sua fala me lembra uma questão que é a seguinte: se discute muito isso na criminologia e na sociologia do crime, se o crime ele é aprendido ou se ele é uma herança genética, por exemplo. Nasce-se criminoso ou o ser humano, por meio de convívio social, no grupo primário, nos processos sociais, ele aprende a prática do crime e da violência. Na sua experiência como criminalista e como perita criminal, a senhora se debruça como sobre isso, assim, esses casos que a senhora nos contou, do Rangel, os canibais de Garanhuns, o caso do esquartejamento da família em Barcelona e o outro amigo do rapaz acusado que ficou aqui na Paraíba, o Marvin, que ajudou ele. Como é que vocês veem isso? Isso são processos de aprendizagem social ou essas pessoas, elas têm uma herança genética ou elas têm um distúrbio, quer dizer, tem uma patologia que levou a esse crime? Bom, aí a gente não vai ter necessariamente um padrão de por que o crime acontece. Porque, por exemplo, nesses exemplos que foram levantados aí, a gente pode destacar dois deles onde há um componente psicológico muito forte. No caso dos canibais de Garanhuns, que chegaram inclusive a residir aqui no Conde, existia um padrão de ação, a gente pode considerá-los assassinos em série, eles mataram mais de 3 pessoas, segundo as investigações, com o mesmo padrão, a mesma forma de atrair, a mesma ritualística do homicídio, com a mesma motivação, mas havia um fator psiquiátrico muito importante, porque o mentor da situação, o dominante daquele trio, era esquizofrênico.
né? Não que a esquizofrenia vá lhe levar à prática do crime, mas nesse caso dele foi um fator foi um diferencial para que esses crimes acontecessem. A mesma forma, a gente pode relatar o caso da Espanha, do esquartejamento recente daquela família, onde essa semana os psiquiatras espanhóis diagnosticaram o jovem Patrick como psicopata, né? Totalmente sem empatia para com o outro, assentimental em relação aos outros. Então, nesses dois casos, por exemplo, a gente tem um fator psiquiátrico muito presente. Mas em outros casos, como por exemplo a violência recente que aconteceu com aquela jovem mãe de família, a Viviane, né? No caso do jovem que a gente relatou há pouco, que chegou a tirar a vida da sogra, segundo as investigações, e enterrou ela no assoalho de casa, a gente não vai ter um fator psiquiátrico presente, né? Até que se prove o contrário, nenhum desses dois casos, que são exemplos aqui agora, tem esse fator psiquiátrico. Então aí a gente vai buscar as outras causas. E aí a gente tem fatores biológicos, sim, com certeza, fatores endógenos do indivíduo, um temperamento mais ou menos violento, né? Presenças, às vezes, de causas proximais, como alcoolismo, uso de drogas, né? E o próprio exemplo social. Sim, o ambiente ajuda muito no fomento do crime, né? A sociologia nos explica muito bem. São casos muito fortes que a senhora nos conta, e a minha pergunta era exatamente essa, assim, o que nos leva a esse comportamento do mal radical, né? Quer dizer, o mal radical ele pode tanto ser executado, praticado, no caso por uma patologia, como por uma doença, um desequilíbrio, né? Um surto, isso, né? Um surto, ou como pode ser como uma prática de maldade do ser humano, e que aí ele parte, inclusive, para o planejamento, como alguns casos que você contou. Inclusive, que mesmo dentro do sistema prisional, segundo você nos levantou aqui, existem casos fortes assim. Quais são esses casos que mais marcaram vocês? Vou te relatar dois casos do sistema prisional, e antes disso vou só falar outra frase muito forte, mas muito verdadeira também, que diz respeito ao ser humano. Existe normalidade no homem delinquente. A criminalidade, o crime em si, não é necessariamente fruto de uma patologia. Nós trouxemos dois exemplos patológicos e dois que não são, né? Então, por vezes, essa crueldade exacerbada diz respeito, sim, apenas ao caráter daquele indivíduo, né? Essa falta de controle social, essa ausência de valores que são tão bem difundidos quando o são, pela família, por um apego religioso, por algumas entidades, a própria escola, né? Mas, por exemplo, um ambiente de franca degradação como a gente tem, que é o sistema prisional, né? Lamentavelmente, o sistema prisional brasileiro é um depósito de seres humanos. Então, lá dentro a gente não tem, salvo raríssimas exceções, um acompanhamento familiar adequado, um acompanhamento religioso adequado, psicológico, aqueles que precisam, que embora não sejam doentes, mas que precisam de um acompanhamento psicológico. E ali a gente tem uma possibilidade muito maior desse fomento, né, dessa crueldade. A gente relata, por exemplo, um caso onde aconteceu uma execução de um indivíduo preso no sistema prisional paraibano. Ele foi decapitado e depois os detentos jogaram futebol com a cabeça desse rapaz, né? Como se houvesse muita naturalidade naquilo ali. Aí o senhor me pergunta, eram doentes? Essas pessoas eram loucas? Não, eram normais, mas eram cruéis. E estavam num ambiente muito propício à realização daquele ato de maldade, sem grandes censuras sociais ou religiosas. É de uma maldade, uma crueldade. Você matar um indivíduo já é cruel, e você jogar uma partida de futebol com a cabeça dele é extrapolar todos os limites dessa humanidade. Minha pergunta agora é a seguinte, professora: qual é o papel de vocês enquanto peritos criminais? Como vocês estão suportando, digamos assim, essa onda, né? Isso do ponto de vista tanto pessoal quanto do ponto de vista profissional, essa onda de crimes radicais. E como é que vocês enfrentam isso no dia a dia? A partir de quê? Quais os instrumentos que vocês usam a chegar a esse mapeamento da prática do crime radical? Depois do intervalo a gente vai responder essa pergunta.
Pensar está de volta. E eu deixei um questionamento para a professora Gabriela Nóbrega, antes do intervalo, que era sobre o papel dos peritos criminais na análise de, digamos assim, mapeamento, análise, identificação de um padrão do criminoso, no caso desses crimes radicais, né? Como é que vocês enfrentam isso no dia a dia, professor? Assim, vocês têm tecnologias que têm ajudado vocês a fazer isso? Tem uma capacitação que eu acho que ajuda a preparar isso? Quer dizer, mas qual é a leitura que você faz? O papel do perito nessa cena do crime? Bom, como o senhor colocou, nós peritos criminais atuamos na cena do crime. Então, diferente do olhar da criminologia, nós trabalhamos com a criminalística, que é uma ciência criminal mais voltada à objetividade, digamos assim. Então, o perito numa cena de crime, ele vai fazer o levantamento dos vestígios, que são todas aquelas marcas, aqueles sinais deixados por esse ou por estes criminosos durante aquele evento. O que é que acontece? A perícia criminal da Paraíba, ela vem evoluindo como a perícia brasileira ao longo dos anos. Nós dispomos sim de boa tecnologia aqui no estado da Paraíba, um pessoal muito capacitado. O perito criminal é o profissional que, não diferente dos outros, mas até pela natureza e pela multiplicidade das cenas onde ele se encontra, precisa de capacitação constante, né? Então, nós dispomos sim de boa tecnologia para fazer análise de local de crime. Esse mês mesmo nós recebemos do Ministério da Justiça um equipamento que é um scanner 3D de local de crime. O que é que esse equipamento ele pode nos proporcionar? Um local onde acontecesse determinado delito, ele faria uma varredura e uma leitura, escaneando efetivamente aquele local, que poderia materializar aquela imagem para estudos futuros, quadros futuros, análises futuras, além do levantamento que se faz no local. Nosso pessoal é capacitado sim, professor Marcos. Ocorre que a gente precisa, além dessa capacitação profissional, ter sim um aparato muito importante no que diz respeito a um suporte de saúde e psicológico. Porque lidar diuturnamente com a violência não é fácil para ninguém, mesmo para um profissional tão capacitado, né? Diversas vezes aquele local de crime ou aqueles locais de crime se tornam realmente padrões cotidianos, como lamentavelmente a gente vê quase que diuturnamente quando nós nos deparamos com homicídios relacionados ao tráfico de drogas. O padrão é basicamente o mesmo. São jovens entre 17, 19 até 29 anos, muitos deles egressos do sistema prisional, que são mortos com disparos de arma de fogo no meio da rua, né? Então, praticamente é uma repetição de cenário, né? Todas as vezes que o perito vai para um local. Mas muitas vezes ele se depara com esses crimes com a violência maior, com a violência mais exacerbada, né, com requintes de crueldade. Por vezes, lamentavelmente, há crianças como vítimas em delitos como esse, como foi no caso da chacina do Rangel. E o profissional perito que vai em busca de elementos tão objetivos de prova, ele precisa estar preparado para enfrentar esses cenários. Pressupõe uma racionalidade muito grande, e daí a necessidade que você coloca de ter uma equipe multidisciplinar que dê suporte a esse profissional. Exato. Minha pergunta é, no seu caso concreto, professora Gabriela, especialista, perita nisso, qual foi o crime que a senhora analisou que mais lhe chocou, assim, que lhe deu uma desesperança no ser humano? Professor Marcos, lhe sendo muito sincera, acho que pela experiência, não só acompanhando a perícia criminal, não estou mais no local, não estou fora, não estou na atividade de ponta, estou na atividade de gestão, na superintendência lá do IPC, mas acompanho então todos esses delitos juntamente com os meus colegas, também pela experiência de professora, o tempo que advoguei, o tempo que acompanhei minha mãe na qualidade de defensora pública, né, à frente do Tribunal do Júri aqui da Paraíba. Há muito tempo eu não consigo, lamentavelmente, mais me chocar com a crueldade humana. Às vezes a gente se sente até um pouco frio, mas a gente precisa, enquanto perito, ter uma objetividade muito grande. Eu não posso me permitir, ao chegar em determinado local, me compadecer daquela situação, porque senão eu não consigo fazer a análise necessária que aquela vítima precisa, que a sociedade precisa. A gente precisa trabalhar cada local e cada vestígio, mesmo quando o vestígio é um cadáver, é um corpo humano, como um vestígio, como um objeto de análise, senão a gente não consegue fazer essa atividade. Mas, sem sombra de dúvidas, posso lhe responder por todos os meus colegas e por mim. Sempre que há um caso de violência que envolve crianças, é muito difícil. Principalmente para a perita, a professora, o professor, o perito, que tem filhos,
né? A gente sempre tende a identificar-se com aquela situação. Ver na vítima o seu próprio filho, né? Exatamente. Pelo que a senhora está falando aí, professora, as tecnologias têm ajudado bastante a perícia, a capacitação, a política, né? Enfim, esse processo todo. Eu posso considerar dentro desse aparato tecnológico novo, que é uma pergunta banal, certo? Mas eu acho que é importante para os nossos telespectadores. Eu posso considerar o crime, que não existe mais crime perfeito, que a perícia hoje, por conta desses recursos tecnológicos, chega ao criminoso? Professor, na maioria das vezes sim, mas a gente ainda não pode dizer que não existe o crime perfeito. Na verdade, essa expressão crime perfeito para a perícia realmente nunca existiu. Ocorre que, por mais tecnologia que nós tenhamos, por mais capacitação que nós tenhamos, a perícia brasileira como um todo, não apenas a paraibana, ela esbarra num fator limitador muito sério, que é a ausência de informações organizadas, bancos de dados em geral organizados. E as perícias, via de regra, elas são exames comparativos, como, por exemplo, eu me deparo com um local de crime onde eu tenho um corpo, tenho um cadáver e tenho uma mancha de sangue bem distante daquele local onde o cadáver estava, que não indica que pertencia ao cadáver, poderia ser do criminoso que se cortou ao utilizar uma faca para fazer aquele homicídio. E eu posso e vou coletar aquele sangue naquele local, vou encaminhar ao laboratório de DNA e vai ser guardado, vai ser extraído e guardado aquele perfil. Mas eu preciso de um suspeito para fazer o comparativo, para saber de quem é aquele sangue. E nós não temos bancos de dados em geral, de informações em geral no Brasil, né? E o senhor sabe que informação é poder. A gente precisa dessas informações para poder fazer esses comparativos, né? Então, acho que o maior fator limitador, o que ainda faz com que existam crimes sem solução, é exatamente a ausência de informação organizada no Brasil como um todo. Essa pergunta minha foi motivada por dois exemplos que você trouxe aqui. Primeiro, o exemplo do rapaz que matou a sogra e botou ela no assoalho de casa. Me parece que ele contava ali que ia ser um crime perfeito, né? E o outro caso é o caso do rapaz Patrick, que esquarteja a família na Espanha. E nesse segundo caso da família espanhola, me parece que há um excesso de descuido, né? Quer dizer, ele promove, um excesso de autoconfiança, né? Ele chega a promover isso por redes sociais e tudo mais. Quer dizer, são dois casos bem distintos, né? E em ambos os casos, o fator pericial foi preponderante, né? Na análise dessa casa, juntamente com a autoridade policial que fazia a investigação do caso aqui de João Pessoa, especificamente do jovem que é acusado, responsabilizado até então pela morte dessa sogra, que a enterrou em casa, foi exatamente a análise dessa casa que levou a uma desconfiança por conta da recenticidade daquele piso, que era um pouco diferente do outro, e aí se fez um trabalho de escavação e se encontrou esse cadáver lá. Mas realmente não passou pela cabeça desse indivíduo que essa hipótese seria levantada. E no caso do Patrick, esse excesso de confiança, né, de achar que não iriam ligar a ele, de que nada o ligaria àquele local, até mesmo porque ele, assistindo essas séries norte-americanas, esses enlatados de perícia, tomou algumas precauções que ele julgava que seriam suficientes, né? Mas não foi o suficiente para isso, né? A perícia conseguiu identificar material biológico dele na cena, nos sacos onde foram depositados os cadáveres, né? E essa autoconfiança dele é muito característica da psicopatia que foi diagnosticada recentemente. Muito bem, a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Pensar, com uma última pergunta para a professora Gabriela. Não perca. Estamos de volta com o programa Pensar, hoje discutindo a violência radical, com casos de chacinas, casos de crueldade humana
muito fortes que têm ocorrido aqui na Paraíba e que a professora Gabriela tem acompanhado alguns e nos lembrou e fez o seu relato aqui. A pergunta, para a gente finalizar o nosso programa de hoje, professora, é o seguinte: esse mal radical, ele, de algum modo, ele é espetacularizado, ele é também banalizado. Na sua visão, o crime banal, assim, ele não tem condições, nenhuma polícia tem condições de controlar esse crime. Você não tem condições de botar um guarda para toda pessoa que pode ter um surto ou pode ter um desequilíbrio, enfim. Ou é violento de formação, digamos assim. Então, é aquilo que a gente chamaria de o mal banalizado, né? Na sua percepção, qual seria os melhores cuidados que indivíduos, que famílias, que pais, que mães podem ter junto aos seus membros, junto aos seus parentes, para não evitar, mas pelo menos antever coisas, comportamentos, né? Porque um criminoso desse tipo, ele dá pistas, né? Dá sinais. Ele dá sinais de que tem um desequilíbrio ali. Como perita, o que é que a senhora recomendaria para as famílias cuidarem nesse caso? Bom, antes de responder especificamente, o senhor mesmo colocou, né? Existem determinados eventos de criminalidade que não tem como a polícia saber. Por mais que haja uma preparação, uma repressão qualificada, por exemplo, os crimes de natureza passional, ou aquele cuja premeditação se dá por uma questão de vingança, ou por essa banalidade mesmo do mal, não tem como saber, não tem como a gente dispor de um policial para tomar conta de cada cidadão. 2 exemplos muito fortes de violência, inclusive contra a mulher, nós temos no caso daquela, vamos dizer, entre aspas, festa do estupro, que aconteceu na cidade de Queimadas, né, onde foi criada uma festa para que as jovens fossem numa armadilha e fossem estupradas e em seguida foram mortas. Isso foi a título de presentear uma das pessoas, um dos homens que estavam nessa festa. E bem como o caso mais recente da jovem Viviane Crisley, que foi morta por uma banalidade, sem motivação aparente. Né? São exemplos de violências extremas. No caso da Viviane, inclusive, o corpo foi abandonado no matagal, foi ateado fogo ao cadáver posteriormente. Então, há um composto de crueldade muito grande, de desprezo à natureza do ser humano vítima naquele contexto, e são situações onde a polícia não tem como prever. Aí o senhor me pergunta, o que é que as famílias podem fazer? Estar mais presentes, né? A atenção, o cuidado, a conversa, né? O cuidado com a formação, com o estabelecimento de valores e de limites aos entes da sua família, fazem com que ele tenha mais cuidado, mais empatia com o outro, menor propensão à prática criminosa. Obviamente que isso não vai servir para aqueles criminosos que têm uma origem patológica, que aí já foge a essa regra, precisaria de um acompanhamento médico, psiquiátrico. Mas, no dia a dia, tudo diz respeito a esses sistemas de controle social e a família desempenha um papel essencial. Então, ser vigilante, ser presente, conversar, monitorar, por que não, né? Até que ponto vale o direito à intimidade e à privacidade do meu filho de 12, 13 anos de idade, contrapondo-se ao cuidado que eu tenho que ter em relação ao que ele está aí exposto, né, na sociedade. Então precisa estar muito atento às redes sociais, precisa estar atento às amizades, às companhias e aos ambientes onde se frequentam. Porque infelizmente, quando a gente fala desses crimes violentos, cuja violência nos choca, a gente pode até ter um padrão de crueldade, mas a motivação ela é diversa. Então ela pode estar ao nosso lado, pode ser o nosso vizinho, pode ser o colega de sala, né? E acabar acontecendo um fato onde a gente não vai ter mais como remediar. O seu alerta é extremamente importante porque nos obriga a gente a pensar a relação com o outro ser humano, né? E no caso específico que a senhora se refere, o caso de, por exemplo, as redes sociais, que tem isolado, por exemplo, jovens, né? E tem levado, inclusive, a práticas de maldade ou práticas criminosas. Teve o caso recente do garoto daqui da Paraíba que ajudou
ou supostamente ajudou em tempo real o amigo em Barcelona ou na Espanha a matar um outro indivíduo, ou curtiu o esquartejamento de uma família. Quer dizer, só o simples fato de você curtir uma violência dessa já é um sinal claro de que essa pessoa precisa de um acompanhamento, precisa estar focada ali, né? Então, é um tema importante, pode até gerar um novo programa para a gente, a influência das mídias sociais na prática da violência, né? E, professora Gabriela, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no programa Pensar, que hoje se dedicou a entender um pouco a prática da violência radical. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. A senhora tem aí 1 minuto ou 2 para as suas despedidas. Eu agradeço o convite e acho de suma importância a gente discutir temas tão duros, mas tão reais, que fazem, lamentavelmente, parte cada vez mais do nosso cotidiano. E gostaria também de aproveitar o espaço e deixar um abraço para a minha família, né? Para o meu esposo, Pablo Juan, para os meus filhos, e para a minha família profissional, que é a academia, e os meus colegas de perícia, que lidam diuturnamente com esses eventos de violência. Muito obrigado. Aqui a gente termina o programa Pensar e a gente promete retornar na próxima semana.